Louvado seja Deus. Amados irmãos, peço que os queridos irmãos abram a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 23. Mateus 23. E por gentileza, permaneçam com a Escritura Sagrada aberta durante toda a exposição da Palavra de Deus, para que os irmãos possam acompanhar a pregação. Se porventura algo que for pregado estiver em desacordo com a Palavra de Deus, a igreja tem todo o direito, e não somente o direito, de questionar o pregador, repreendê-lo, redargui-lo e orientá-lo a voltar à luz da sua palavra, da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, por isso, sempre pedimos para que toda a igreja permaneça com a Bíblia aberta, para que possam também, irmãos, julgar não a palavra de Deus, mas o pregador que está realizando a pregação. Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, prezados amigos, amigas, ouvintes da palavra de Deus, que estão aqui entre nós e também nos ouvem através das mídias sociais. Nesse capítulo, irmãos, descrito por Mateus, nós percebemos, logo no primeiro verso, que Jesus proferiu esse discurso, não somente aos seus discípulos, como também às multidões. Os irmãos sabem que os discípulos eram aqueles que se reuniam junto com o Senhor para aprender dele, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua palavra, e não somente para ouvi-la, mas também para aprender a obedecer e praticar. Mas as multidões, elas se reuniam também em volta do Senhor Jesus por motivos diversos. Alguns esperavam sinais, outros prodígios, outros maravilhas, outros milagres, outros esperavam que ele multiplicasse o pão e eles tivessem alimento, outros que eles ressuscitassem os mortos, curassem os enfermos, e outros ainda, irmãos, estavam lá apenas para criticar, para especular, para verificar se ele tinha algum tipo de palavra na sua boca que poderia o condenar. E aqui os irmãos podem perceber pelo texto, irmãos, que o Senhor inicialmente fala às multidões e aos discípulos, e depois os irmãos hão de perceber que no verso 8, ele fala exclusivamente com os seus discípulos, até o verso 12. Mas do verso 13 até o verso 36, ele está falando com os escribas e com os fariseus. E por fim, termina falando com a cidade de Jerusalém. E nós vamos notar, irmãos, que nesse discurso do Senhor, ele proferiu 8 ais. Ai, irmãos, é uma maldição profética, é equivalente a uma maldição profética. E aqui ele proferiu 8 dessas maldições. Os irmãos podem acompanhar no verso 13, ele proferiu uma maldição contra a falsa religião. No verso 14, ele proferiu uma maldição contra aqueles que usam a religião para explorar os pobres e as viúvas. No verso 15, ele proferiu uma maldição contra aqueles que fazem missões sem evangelho. Os irmãos vão notar que no verso 16, o Senhor condenou através de uma maldição profética
aqueles que se utilizam de juramentos pérfidos, de juramentos tolos. Os irmãos vão perceber também que no verso 23, o Senhor condenou e proferiu uma maldição sobre aqueles que se importam com os menores detalhes, mas esquecem do mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. No verso 25, o Senhor profere uma nova maldição profética contra aqueles que têm uma religião de aparências, contra aqueles que limpam o seu exterior, mas o interior é só podridão e imundície. O Senhor profere uma nova maldição no verso 27, falando a respeito daqueles que vivem como sepulcros caiados, como os túmulos caiados, que aparentemente por fora são belos, mas interiormente é só podridão e morte. Por fim, irmãos, o Senhor, no verso 29, profere um juízo contra aqueles que edificam os túmulos dos profetas, aqueles que são assassinos de profetas. Os irmãos vão reparar, irmãos, que o Senhor não os deixa impune. E após proferir essas maldições, o Senhor também faz um lamento sobre Jerusalém. E é nesta noite que nós vamos procurar expor esses textos para que os irmãos possam compreender com detalhes o que o Senhor quis dizer e como o Espírito Santo deseja aplicar a sua palavra aos nossos corações e aos corações daqueles que nos ouvem também. Amados irmãos, no verso 2 desse capítulo, diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Aqui o Senhor não estava comparando os escribas e fariseus com Moisés. Na verdade, os fariseus que ganharam proeminência na época dos Macabeus e na época do Senhor Jesus, eles já eram um partido sectário dentro do judaísmo, e que estavam nas sinagogas, e que também tinham votos no sinédrio. Eles inicialmente tiveram um zelo muito grande pela lei de Deus, mas com o passar do tempo, eles passaram a viver uma religião de falsidades, uma religião hipócrita. E os irmãos sabem muito bem que a palavra hipócrita, ela remete aos atores gregos, que usavam máscaras para interpretar os seus papéis. Era assim que eles se comportaram ao longo do tempo, acrescentando as leis humanas, acrescentando tradições humanas à lei de Deus. E por fim, eles se chamavam até entre si próximos. Fariseus significa separados, e eles entre si se chamavam próximos, e como nós vamos ver adiante, inclusive eles faziam prosélitos, ou seja, eles anunciavam o farisaísmo como uma doutrina, como um modo de vida, para que as pessoas também fossem convertidas e eles tivessem a sua devida importância. Aqui, irmãos, os escribas eram aqueles que tinham a capacidade e o treinamento para interpretar a lei de Moisés. Então, na cadeira de Moisés significa que eles tinham uma autoridade interpretativa da lei. E tudo o que eles falavam, irmãos, veja, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, se o irmão quiser identificar a falsa religião, a falsa igreja, o falso mestre, o falso profeta, o falso doutor, a palavra de Deus nos ensina. E como ela nos ensina? Ela nos ensina a conhecê-los pelos seus frutos. Simples assim. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore má dá mau fruto. Se você observa numa pessoa, numa instituição, numa denominação, em quem quer que seja, apenas frutos maus, a árvore é má. E interessante, irmãos, que o Senhor disse que o povo deveria guardar o que eles ensinavam, pois ensinavam a lei. No entanto, as obras testificavam contra eles.
E isso, irmãos, nós chamamos de falta de coesão espiritual. Falta de ética espiritual. Eles tinham ortodoxia, boa doutrina, mas eles não tinham vida. Eles tinham, irmãos, a lei escrita, mas eles não tinham prática. Prática. Eles diziam, mas eles não faziam. E aqui cabe a cada um de nós, à luz desta palavra, olhar para o nosso interior e verificar se nós não nos comportamos como um fariseu moderno, que tem conhecimento da palavra, que entende da palavra, que prega a palavra, mas não vive a palavra, não ama a palavra, não experimenta a palavra. Para esses irmãos, que dizem e não fazem, o Senhor disse a eles que eles atavam o povo com fardos pesados e difíceis de carregar e os colocavam sobre os ombros dos homens. Irmãos, o que o Senhor disse a respeito do fardo que é dele? O fardo dele é leve e o jugo dele é suave, irmãos. Ter sobre os ombros o fardo de Jesus, que é leve e suave, isso não significa, irmãos, que nós vivemos uma vida de regalia, uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, de modo nenhum, irmãos. Nós sabemos muito bem, como diz em 6 de Romanos, permanecereis no pecado para que a graça se torne mais abundante? De maneira nenhuma. Nós já estamos o quê? Mortos para os pecados. Os irmãos compreendem que muitos opositores que falam contra a salvação exclusivamente pela graça, somente pela fé, somente através do Cristo, somente através das Escrituras, e tão e somente só para a glória de Deus, e tentam equacionar as obras como um meio de salvação, eles nos acusam, dizendo que nós temos uma vida fácil, uma vida regalada, uma vida de pecado. Mas não é nada disso, irmãos. O fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave, porque a partir do momento que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, uma vez que nós somos salvos pela graça, uma vez que nós somos regenerados pelo Senhor, então, sobre os nossos ombros, nós temos a leveza do nosso Mestre. Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou humilde e manso. Então, irmão querido, irmã querida, se sobre os teus ombros está pesando um fardo de legalismo, um fardo de exclusivismo, pode ter absoluta certeza que este fardo foi colocado pelo homem, e ele não foi colocado por Deus. Era exatamente isso que os escribas faziam. Eles atavam, eles colocavam sobre os ombros dos homens regra sobre regra, lei sobre lei, norma sobre norma, na tentativa, irmãos, de fazê-los carregar sobre os seus ombros este fardo pesado, mas eles mesmos, eles não se incomodavam nem sequer em movê-los com o dedo. E o Senhor os censura, dizendo: pratiquem, porém, todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Ora, queridos irmãos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Muito provavelmente os irmãos conhecem algum líder, alguma pessoa que tem exatamente esse tipo de comportamento em um meio religioso. A pessoa faz para aparecer, ela faz para ter destaque, ela faz para ter o seu nome aclamado, ela faz para ter discípulos após si, e não após o Mestre. Eles fazem estas coisas para serem vistos pelos homens. E veja essas práticas, irmãos. Os filactérios.
Os irmãos se recordam o que é filactério? Filactério é uma caixinha que eles amarravam na testa, às vezes na mão, às vezes no braço. E esta caixinha, ela continha porções da lei, principalmente de Êxodo e Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles usavam esse tipo de adorno, irmãos, para que eles se recordassem da lei olhando para o filactério. No entanto, eles passaram a utilizar isto como um amuleto, inclusive de proteção. E todas as vezes que alguém, irmãos, utiliza algum objeto como um amuleto de proteção, ele está, na verdade, praticando uma idolatria. Ele está confiando que aquela lei, que aquela caixinha, o filactério, iria protegê-lo de alguma forma. E fazia isso para demonstrar uma santidade superior às outras pessoas. Eles alargavam as franjas das suas vestes, conforme a recomendação da palavra de Deus. O judeu, ele deveria, nas borlas de sua veste, amarrar ali franjas, são borlas, eles tinham franjas, mas eles alargavam ainda mais, eles deixavam elas ainda maiores, para que as pessoas olhassem e os admirassem. Ou seja, irmãos, no final, é o mesmo orgulho satânico, é o desejo de ter, de ser e de poder alguma coisa. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser ovacionados, eles gostavam dos primeiros lugares nas festas, eles queriam se assentar nos primeiros bancos nas igrejas. Eles queriam ser chamados mestres. E olha o que o Senhor alerta agora os seus discípulos: não vos chamareis mestres, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Isto, irmãos, digamos, não entra em contradição em alguém estudar a palavra, se dedicar à palavra, ser treinado na palavra, possuir algum título acadêmico, para que possa, irmãos, exercer o seu ministério. Mas é quando a pessoa toma esse título para si. E seria muito bom, não somente nós, mas a igreja evangélica brasileira, e no mundo todo, que nós pudéssemos, ao invés de nos chamarmos pelos títulos que possuímos, nos chamarmos de irmãos. Não seria muito melhor, irmãos queridos, nos chamarmos de irmãos, independente do cargo, independente do ofício que ocupamos. Ora, irmãos queridos, aqui diz também: a ninguém chameis vosso pai, porque um só é vosso pai. E é óbvio que uma criança, e nós mesmos podemos chamar um pai de pai, mas veja aqui, irmãos, o sentido que o Senhor traz: um só é o vosso pai que está nos céus. Nós não podemos, irmãos, dar lugar a um pai, nem que seja um pai na fé, o mesmo lugar que o Senhor ocupa como Pai, como provedor de todas as coisas. Nem chamar de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E então termina essa instrução aos seus discípulos dizendo: mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ora, irmãos, os irmãos hão de se recordar de Senaqueribe, os irmãos hão de se recordar de Nabucodonosor, os irmãos hão de se recordar de Herodes Antipas, homens que se exaltaram e foram humilhados. Irmãos, veja bem, este gesto: Deus resiste o soberbo, Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, que nós todos nesta noite, irmãos, possamos primeiro ser irmãos e depois procurarmos nos dedicar ao serviço, ao ministério. Minister quer dizer servo, aquele que serve. E quem está à frente do povo, quem ocupa um cargo de liderança, deve ser servo dos servos do Senhor. E nós, irmãos, devemos ter isso em mente. Assim como o mestre serviu,
Os irmãos hão de se recordar dessa ocasião, dele despir as suas vestes, cingir-se de uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos, fazendo um gesto, irmãos, que era o pior escravo da casa que fazia, limpar os pés das pessoas que, devido ao fato daquele lugar ser muito empoeirado na Palestina, então existia alguém para lavar os pés dos convidados. Jesus se propôs a servir. E aqueles que pregam a palavra de Deus, irmãos, os irmãos precisam notar os seus frutos. Se eles são arrogantes, se eles são soberbos, se eles têm, irmãos, em si esta vaidade pessoal, esta vaidade espiritual, se as pessoas que presidem se consideram super crentes, super santos, super cristãos, e colocam jugo sobre o povo, peso sobre o povo que o Senhor não colocou. Os irmãos devem notar se aqueles que presidem entre vós devem, irmãos, ser realmente humildes e procurar servir os santos nas suas necessidades. E que nesta noite nós possamos ser como o nosso amado Mestre Jesus. Agora, irmãos, as advertências de Jesus, elas se voltam exclusivamente para os escribas e para os fariseus, mas nós podemos aprender muito com esses 8 ais que nós citamos, e aqui nós vamos iniciar pelo primeiro, no verso 13, o primeiro ai, o ai do falso ensino, o ai da falsa religião. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, se eles tinham entendimento, se eles tinham conhecimento da lei de Deus e do reino de Deus, se eles tinham as chaves para abrir a porta do conhecimento, a porta da sabedoria, e levar o povo a compreender a palavra de Deus, o que eles deveriam fazer, queridos? Eles deveriam abrir e deveriam permitir a passagem das pessoas pela porta do conhecimento, pela porta da sabedoria que é Cristo. No entanto, queridos irmãos, estes homens, mesmo conhecendo a lei de Moisés, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, conhecendo a lei de Deus, eles, tendo essa chave, eles fechavam a porta, eles não entravam para o reino de Deus e impediam as pessoas de passar. Os irmãos compreendem isso? E o Senhor profere uma maldição sobre ele. Ai de vós! Porque vocês fecharam a porta da ciência, vocês fecharam a porta do conhecimento, vocês fecharam a porta da palavra. E no lugar vocês pregam um falso evangelho, vocês pregam uma falsa religião, vocês pregam um falso ensino. E se os irmãos rapidamente abrirem a palavra de Deus, veja o que Jeremias 23 profere, irmãos. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar para os seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Veja a promessa sobre o renovo de Davi, irmãos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
E rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será que o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que trouxe a descendência da casa de Israel, da casa do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os passos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Veja, irmãos, homens que estão na liderança, homens que estão à frente do povo, homens que são dirigentes de igrejas, que são dirigentes de instituições religiosas, que são dirigentes de denominações, homens que supostamente pastoreiam o povo, mas são lobos devoradores, são mercenários, são ladrões. Anciãos, bispos, presbíteros, pastores, todos cegos, fechando a porta da ciência, desprezando a Bíblia Sagrada como inerrante, como infalível e como suficiente, como autoritativa, dizendo que a palavra é um livro comum. Chegam lugares que expulsam o espírito de estudar a Bíblia. Falsos mestres, falsos ensinadores. A igreja está aprendendo hoje a conhecê-los pelos seus frutos, desprezando a lei de Deus, fechando a porta, dizendo que a igreja não precisa de reforma, porque Cristo não precisa ser reformado. Que coisa mais absurda! A igreja local, a igreja visível, sempre precisa de reforma. Se ela for uma igreja reformada, sempre precisa ser reformada. Cristo é óbvio que não precisa de reforma. Cristo é santo, justo, puro, imaculado, a sabedoria de Deus, o verbo encarnado. Mas o que eles fazem? Eles sabem a verdade, eles conhecem a verdade, mas eles têm a chave na mão e eles fecham a porta, eles não entram e não deixam o povo entrar. Mas o Senhor julgará com maldição, irmãos. Com maldição. Veja no verso 14, o segundo ai. Utilização da religião para devorar a casa do pobre. Já viu isso, irmãos? Pessoa que explora a fé alheia, aqui no sentido de devorar as casas das viúvas, e Deus é o Deus das viúvas. Deus, através da sua palavra, protegia os órfãos e as viúvas, irmãos. Mas o que eles faziam? Eles tomavam posses dos bens das viúvas. É nesse sentido de devorar a casa. Esses líderes davam um jeito de tomar posse dos bens dessas pessoas pobres. E então, eles devolviam com longas orações. Os irmãos conhecem denominações, instituições religiosas, cuja liderança se comporta desse modo, explorando a fé do povo, fazendo Deus de empregado, dizendo: dê o teu tudo, e a pessoa muitas vezes vai fazer uma oferta sem ter a mínima condição, deixa todas as suas posses, às vezes perde tudo, e quando perde e não obtém a promessa, a falsa promessa proferida pela liderança, alguém tem a capacidade ainda de dizer: é porque faltou fé no teu coração, dê mais um pouquinho, oferte mais um pouquinho.
que Deus vai te ouvir? Uma transação comercial, uma relação comercial, como se Deus, irmãos, fosse alguém qualquer, nosso empregado, e Ele não é. Eles vão sofrer juízo mais severo. O terceiro ai diz a respeito das missões sem evangelho. Irmãos, precisamos esclarecer que há uma diferença muito grande entre evangelismo e proselitismo. Os irmãos sabem a diferença entre evangelismo e proselitismo. Os escribas e os fariseus, esses hipócritas, esses atores, eles faziam um trabalho proselitista. Veja aí no verso 15, eles rodeavam o mar, eles rodeavam a terra, ou seja, como se até cruzassem os oceanos, fizessem campanhas para trazer pessoas para a sua religião, para angariar novos seguidores, novos membros para a sua igreja. E como eles faziam isso? De modo proselitista. O evangelho, irmãos, o genuíno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um evangelho proselitista. Vou exemplificar através de algo que me ocorreu e não faz muito tempo. Numa reunião de oração, evangelismo e discipulado, lá na Academia do Evangelho, creio que os irmãos, ou alguns dos irmãos estavam presentes, nós estávamos anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estava lá uma pessoa da dirigência de uma determinada instituição apenas para nos observar. E naquele dia, Deus dava a graça de falar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é perdão, mas que também Deus, Ele é santo e Ele é justo. E por causa disso, irmãos, Ele deve condenar o pecador. Alguns ainda dizem assim: Deus odeia o pecado e ama o pecador. E o Senhor sempre deu a graça de explicar que o pecado e o pecador são indissociáveis. Se os irmãos lerem o livro de Apocalipse, quem o Senhor vai jogar no lago de fogo e enxofre, irmãos? O adúltero ou o adultério? O feitiço ou o feiticeiro? O ídolo ou o idólatra? A mentira ou o mentiroso? Com certeza é o pecador, irmãos. E então explicava, o homem é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Um Deus santo e justo para perdoar um homem pecador, irmãos, precisa que haja um mecanismo substitutivo, um mecanismo vicário, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois senão um Deus justo e santo deveria condenar o pecador à morte eterna. Mas o que fez Jesus? Ele entrou no nosso lugar, Ele se assentou no banco dos réus, Ele morreu no duro madeiro da cruz, se fazendo pecado por nós, carregando sobre si os nossos pecados. Deus me dava a graça de explicar isso nessa noite. Então, só existe salvação através da graça, por meio da fé, através do sangue, do sacrifício imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo no duro madeiro da cruz. É assim que há testemunho nas Escrituras e tudo é feito para a glória de Deus. E explicava. Então, se arrependa dos seus pecados, creia em nosso Senhor Jesus Cristo, obedeça aos seus mandamentos, procure uma vida de santificação no Senhor. Enfim, irmãos, anunciava o Evangelho. E quando terminei, aquela pessoa, aquele fariseu moderno me procurou e disse assim: muito bem, você anunciou Cristo, anunciou salvação, anunciou vida eterna, anunciou a palavra da cruz,
você falou do evangelho, muito bem, está tudo certo. Mas e da instituição? Você não falou nada. Você não anunciou nada. Você nem citou o nome. Os irmãos entendem isso? Isso é gravíssimo, irmão. Quando nós formos anunciar o evangelho, nós precisamos falar de Cristo, da sua palavra, da sua cruz, da necessidade de perdão de pecados, da necessidade de arrependimento. E não do lugar que nós congregamos, irmão. Os irmãos percebem isso? Alguns anunciam o modo do culto, como ele é realizado, a liturgia do culto, os hinos que se cantam, se tem orquestra, se as pessoas sentam de um lado, as mulheres de outro, os homens, se na instituição as mulheres usam véu, se usam chapéu, se usam algum tipo de cobertura da cabeça ou não usam, se o pregador recebe salário ou não recebe da igreja, como se não fosse bíblico o obreiro ser digno do seu salário. Veja, irmão, a pessoa anuncia, no meu ajuntamento tem isso, no meu ajuntamento tem isso, no meu ajuntamento tem aquilo. Isto é proselitismo. Os irmãos entendem? É proselitismo. Então, quando o irmão for anunciar o evangelho, não anuncie a igreja que o irmão congrega. Fatalmente, talvez no final a pessoa pergunte, mas aonde você se ajunte? E se você estiver numa igreja bíblica, numa igreja fiel à palavra de Deus, convide para congregar com você. Mas isso é o processo final. Os irmãos entendem? Então, esses escribas e esses fariseus, eles eram proselitistas, e eles corriam atrás e faziam missões sem evangelho. Os irmãos já ouviram falar em missão sem evangelho? É tentar resgatar pessoas que se desviaram da igreja, não congregam mais, não estão mais numa igreja, numa denominação. Os famosos desviados. Então vai alguém lá, um grupo de pessoas, e cantam, e tocam violão, e profetizam, e dizem ter visões, sonhos e revelações em relação àquela pessoa. Convencem pela emoção, e dizem que isto é sentimento divino, que essa pessoa volte para a igreja. Automaticamente é feita uma festa. Nesses lugares, onde todos falam em línguas estranhas, todos falam ao mesmo tempo, e dizem que Deus fala diretamente com a pessoa, e as pessoas gritam, e as pessoas pulam, e as pessoas sapateiam, e as pessoas se abraçam, e as pessoas choram. Se você pergunta, que palavra que foi lida? Que palavra que foi pregada? Eu não sei, mas que estava bom, estava. É anjo que entra pela porta, é anjo que entra pela janela. Os irmãos presbiterianos que estão entre nós, não se escandalizem. Mas é verdade, meus irmãos. É uma tristeza ver esse tipo de coisa. A deturpação do evangelho. É a missão sem evangelho, é a missão sem ensino. Não foi lá falar de Cristo, não foi lá falar da cruz, não foi lá falar para a pessoa, você é pecador, tem que dar uma notícia. Você está em pecado, mas Deus te ama, volta-te, arrepende-te, confessa os teus pecados, mas já é, irmãos, uma armadilha. É uma ratoeira. Você é resgatado para ser colocado novamente na roda dos ratos. E as pessoas giram, e giram, e giram, infinitamente, através de água e comida, que não é a água que é Cristo, e a comida que é a palavra, o pão da vida que é Cristo. Eles não estão interessados na palavra de Deus. E automaticamente já preparam um batismo para a pessoa. Ou seja, aí a gaiola se fecha.
consideram o batismo como salvífico, condicionam salvação ao ato batismal. E pior, dizem que a partir daquele momento a pessoa precisa agora ter as suas boas obras para entrar no reino da glória de Deus, porque senão nunca, jamais ela verá a Deus. E alguém fala isso, mas irmão, o irmão tem certeza disso? Absoluta. Tem alguns irmãos que esses dias estiveram na minha casa, e nós estávamos evangelizando uma pessoa, e foi exatamente esse o evangelho proferido por essa boca. Salvação através do batismo, permanência na fidelidade, nas boas obras como condicional para entrar no céu. Aonde está Cristo, irmão? Aonde está o sacrifício de Cristo? Aonde está a graça imerecida? Aonde está a fé, o favor imerecido? Esses falsos mestres dizem: a fé é sua. E nós dizemos, à luz da palavra de Deus, a fé é dom de Deus. Resgatam pessoas, e olha a conclusão deste ai. Eles tornam, verso 15, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, eles são 2 vezes mais filhos do inferno. Sua condição não melhora, sua condição piora e se agrava. E às vezes estas crias malditas se tornam 2 vezes mais legalistas. Uma liderança legalista, um velho legalista, faz filhos na sua falsa fé 2 vezes piores. 2 vezes mais filhos do diabo, 2 vezes mais filhos do inferno. Então o Senhor proferia um outro ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Isso é um juramento de tolo, irmão. O que era maior? O ouro ou o santuário? Se você jurasse pelo santuário, então o ouro estaria incluso. Os irmãos entendem isso? Se a pessoa diz aí no verso 18, o que é maior, jurar pela oferta ou jurar pelo altar? Se ela jurasse pelo altar, ela estaria jurando pela oferta que está sobre o altar. Mas eles distorciam a palavra de Deus com falso ensino, ensinando o juramento de tolos às pessoas. E o Senhor o chamava de cegos. No verso 21, o Senhor diz: quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Mas eles distorciam a palavra de Deus com seus juramentos. Eram cegos espirituais. O próximo ai dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Essa é uma maldição pronunciada sobre aqueles, irmãos, que se importam com as mínimas coisas. Muitas vezes desprezam o que é realmente importante da lei. E aqui está falando especificamente a respeito do dízimo, irmãos. E os irmãos podem reparar: devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ele jamais, Jesus jamais, neste texto, está desconsiderando a prática bíblica do dízimo. O dízimo não é da lei, o dízimo é anterior à lei. Abraão deu os dízimos de tudo. Os irmãos vão se recordar disso. Dizimar é ofertar ao Senhor, em adoração ao Senhor. Ele fez isso em resposta à batalha, ao ganho da batalha que ele teve, e ofertou a Melquisedeque, rei de Salém. Os irmãos conhecem essa passagem. Mas aqui, irmãos, veja, eles estavam negligenciando o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé.
Eles estavam, veja no verso 24, guias cegos, que coais o mosquito engolis o camelo. Sabe o que isso significa, irmão? Nesse contexto, o mosquito era um animalzinho, um bichinho pequenininho e impuro. E o camelo era um animal maior e impuro. Esses escribas e esses fariseus contam a história que eles coavam, irmãos, o vinho várias e várias vezes para que nenhum mosquitinho fosse engolido por eles. Alguns eram tão zelosos, que eles bebiam o vinho coado, porque a fermentação do vinho gerava, ali naquela época, alguma quantidade de mosquito ao redor do vinho. E eles, irmãos, além de coar o vinho, eles cerravam os dentes na hora de beber o vinho, para realmente não engolir um mosquitinho. Ou seja, eles estavam se importando com os mínimos detalhes da lei, mas fazendo isso, eles deixavam passar e engolir um camelo. Veja a incoerência, irmãos, a incongruência espiritual desses homens, e o Senhor os chamou de guias cegos. Se um cego guiar outro cego, os dois hão de cair numa cova. O outro, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Irmão, conhece alguém que se importa mais com o exterior do que com o interior? Ele regula o tamanho do teu cabelo, se você usa joia, se você usa maquiagem, se você usa calça comprida. Ele regula o tamanho das tuas vestes. Ele se importa com o que é aparente. Rapaz andar de bermuda, é um escândalo. A mulher não usar saia, um escândalo. Mulher de cabelo curtinho, é cabelo de homem. Já ouviu isso, irmão? Aquele lá, não tem aparência de crente. Já ouviu isso? Aquela lá, agora, aquela lá agora é caída. Aquela lá diz que conheceu o evangelho, agora, olha lá, se veste igual o mundo. Parece com o mundo agora. Irmão. Tem gente que só olha o exterior e não sabe que a real conversão, irmão, ela sempre vem de fora para dentro ou de dentro para fora? É de dentro para fora, irmão. A pessoa se veste supostamente como crente, usa veste supostamente de crentes, não usa nenhum tipo de adorno, nenhum tipo de maquiagem, não corta os cabelos, mas tem uma língua que nem cabe na boca. Sabe? Daquilo que a pessoa tem no coração, salta pela boca. Você conversa com uma pessoa assim, logo você vai descobrir um fariseu, irmão. Logo você vai descobrir um legalista. Alguém que se importa mais com o exterior do que com o interior. E o interior, irmão, é imundo. Muitas vezes. Imundo. E o Senhor dizia no próximo ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Irmãos, existem instituições religiosas, denominações inteiras, igrejas inteiras, ajuntamentos ditos cristãos, que não têm um vivo sequer. A começar dos que se assentam nos bancos, até aqueles que pregam, estão mortos. Mortos nos seus pecados, mortos nos seus delitos. Aparentemente, como estes sepulcros, eles eram pintados por fora, eles eram caiados, talvez por motivos higiênicos,
ou talvez para sinalizar às pessoas, não se aproximem, porque senão você ficará cerimonialmente impuro. Ora, queridos irmãos, já viu crente de maquiagem, crente de fachada, crente de aparência? Nós não nos cansaremos de pregar contra esta prática farisaica, irmão. Se você for lá nos cemitérios em São Paulo, a irmã vai ver as artes fúnebres que eles fazem, os túmulos que eles levantam. Alguém até se admira quanto dinheiro foi gasto neste mausoléu. Mas o que tem lá dentro, irmão? Podridão, cadáveres, ossos. Irmãos, existem ajuntamentos que se dizem cristãos, no Brasil e no mundo, mas eles estão cheirando mal. Cheirando mal. Podres por dentro. Podres por dentro. Cheiro de morte para a morte. Eles parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, amados, que nós tenhamos nessa noite esse temor, e analisemos a nossa própria vida, e verifiquemos diante do nosso Deus se nós não somos como os sepulcros caiados, que frequentamos uma igreja, que professamos uma fé, que somos batizados, que estamos numa denominação, que nos ajuntamos, às vezes durante os dias da semana, e aos domingos, às vezes mais de um culto por domingo, mas a nossa vida não é boa, as nossas atitudes não são boas, a nossa vida é de morte, é de pecado, é de podridão. Analisemos, irmãos, para que não sejamos amaldiçoados, como esses escribas e fariseus e hipócritas foram. E o Senhor, irmãos, Ele não aliviou o seu discurso. Os irmãos vão perceber, veja o verso 29, um novo ai. Ai de vós, assassinos de profetas. Ai de vós, seus hipócritas. Vocês edificam os sepulcros dos profetas e os adornam, levam flores aos profetas, aos túmulos dos profetas, levam coroas de flores aos túmulos dos profetas. Adornam os sepulcros dos profetas, os sepulcros e os túmulos dos justos. E ainda vocês dizem, os nossos pais os mataram, mas se nós estivéssemos vivido na época dos nossos pais, jamais que nós permitiríamos uma coisa dessa. Nós não seríamos cúmplices do sangue dos profetas, de modo nenhum. E assim o Cristo disse a eles no verso 31, vocês estão testificando que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Foram seus antepassados que mataram os profetas, foram seus antepassados que perseguiram os profetas. Irmãos, quantos homens de Deus o Senhor já levantou nessa terra? Quantos atalaias de Deus, quantos mensageiros de Deus, quantos foram boca de Deus, fiéis à palavra, fiéis à Escritura, mas foram perseguidos, foram apedrejados, foram presos, foram mortos por causa da palavra. No mundo de hoje, pessoas ainda morrem por causa da palavra de Deus. As pessoas parecem que não se preocupam com isso, as pessoas parecem que não entendem isso, e elas continuam o seu processo de perseguição atroz, para defender a sua igreja, para defender a sua religião, para defender os seus dogmas, para defender as suas regras, regras sobre regras, cegos, assassinos de profetas, assassinos de enviados de Deus. Pessoas dedicadas ao Senhor, que oram, que clamam, que rogam, que buscam, que vivem de joelhos diante de Deus, para que possam estar em pé diante dos homens.
e são simplesmente preteridos, são zombados, são cuspidos, são apedrejados, são mortos. Irmãos, nesta época, se levantava uma turba e apedrejava uma pessoa. Hoje, irmãos queridos, eles matam com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações. Porque se pudessem matar, se a lei permitisse matar, eles matariam os enviados de Deus. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir o Evangelho, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem a Bíblia. Eles querem ilusões, eles querem as ilusões das coisas pertinentes a esta terra. Falsas visões, falsas revelações, falsos sonhos, isso alimenta o seu ego. Isso promove o seu culto idólatra, em detrimento da palavra de Deus. Pode se levantar um homem, uma mulher de Deus, e como diz a palavra de Deus, aqueles que querem viver piamente em Cristo, a certeza é, padecerão perseguições. E eles se levantam e não são aceitos. Como disse aqui o Cristo, vocês enchem a medida dos vossos pais. Olha o que o Senhor fala para eles no verso 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Irmãos, o Senhor envia profetas, sábios e escribas. Profetas que profetizam a palavra de Deus, a revelação final do Senhor, a Bíblia Sagrada, que tem capa e contracapa, que proferem com fidelidade a palavra do nosso Senhor, e anunciam isso, são atalaias de Deus, são boca de Deus, mas o Senhor os enviando, sábios que entendem da palavra, que têm sabedoria e ciência do alto, como dom de Deus, para ensinar. E escribas que entendem da palavra de Deus, que examinam as Escrituras, que têm capacidade de ensinar a outros. Mas olha o que acontecia com eles, irmãos. A uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Irmão, não era permitido ao profeta de Deus, ao sábio de Deus, ao escriba de Deus, nem sequer permanecer numa cidade. A perseguição chegava lá, ele falava, vou mudar de cidade. Quando ele chegava na outra cidade, a perseguição estava lá. Se for mudar de cidade, a perseguição também está lá. A perseguição está em todos os lugares, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Mas o Senhor disse a eles, vai cair sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde do sangue de Abel justo. Lembra quem foi Abel? Irmão de Caim, que foi morto pelo seu irmão o chamou ao campo e o matou, porque o Senhor não aceitou a oferta de Caim, mas atentou para a oferta de Abel. Descaiu o semblante de Caim, por inveja, por ciúme, por sentir-se preterido por Deus. Solução: vou me humilhar, vou rogar o perdão de Deus, e vou oferecer um culto que Deus realmente se agrade? Não, eu prefiro matar o meu irmão. Assassinos de profetas, assassinos de justos. Irmãos, o sangue de Abel clamava ao Senhor desde a terra, diz a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, salvo engano no capítulo 4. O sangue de Abel clamava. Depois, irmãos, o Senhor dizendo assim, a respeito do sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que aqui, irmãos, pela referência, nos parece que Baraquias era o mesmo que Joaida.
Existem especulações a esse respeito, irmãos, mas nós acreditamos na inerrância da Escritura Sagrada. E a referência que trazemos aqui é em 2 Crônicas, no capítulo 24, diz assim, irmãos, 2 Crônicas 24, 17, depois da morte de Joaida, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu, o rei Joás. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Os irmãos repararam? Martim Lutero, irmão, ele tentou fazer o quê? Reformar a igreja católica, apostólica romana. Ele tentou reformar a igreja. Ele afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, com essa intenção. E o que ele ganhou em troca, irmão? Uma reforma da igreja, uma humilhação a Deus por parte das dirigências, um retorno ao culto escriturístico, ao culto bíblico. Não, ele foi excomungado. Foi excomungado. O Senhor levantou esses profetas, veja aí em 2 Crônicas 24, 19, enviou os profetas para os reconduzir acima. Os profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, ao qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Os irmãos entendem a consequência da desobediência, a consequência da idolatria, a consequência de ser advertido por um profeta de Deus, de ser advertido por um atalaia do Senhor, e de não obedecer a palavra de Deus, de não se reformar. A consequência é esta, irmão. O Senhor abandona, o Senhor deixa. O Espírito de Deus se afasta, a glória vai embora. Olha o verso 21, irmãos. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Irmão, o rei que deveria guardar a lei, o rei que deveria conhecer a lei, o rei, irmãos, que havia sido beneficiado pelo pai do profeta, desde a sua infância, diz a palavra de Deus aqui, desde os seus 7 anos, por mandado do rei, ele foi morto no pátio da casa do Senhor, matou-lhe o filho. Veja o verso 22, e este, ao expirar, ao morrer, ao dar o seu último suspiro, disse: o Senhor verá e o requererá. O Senhor verá e o requererá. O Senhor viu isso. E agora, irmãos, caminhando para o fim, o Senhor disse: vocês mataram entre o santuário e o altar, no pátio do templo. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Irmãos, é óbvio que a extensão desta profecia tem uma aplicação, inclusive nos dias de hoje. Mas o Senhor estava falando com os escribas e com os fariseus daquela época. E no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi invadida, o templo foi queimado. E se os irmãos lerem nos anais da história, os irmãos vão perceber a desolação que os romanos fizeram em Jerusalém. Ocorreu juízo de Deus sobre eles, ocorreu maldição de Deus sobre eles. O Senhor viu e o Senhor requereu. E nós não desejamos, irmãos, a morte dos nossos inimigos. Nós não desejamos o mal dos nossos inimigos. Pelo contrário, o que nos ensinou o Mestre? A fazer feitiçaria gospel?
Foi isso? A desejar ao mal das pessoas em nome de Deus? Vou pedir para que Deus coloque a mão em você assim, ó. Fala, pede mesmo. O Senhor vai colocar a mão assim, ó. Não, irmão. O Senhor nos recomenda a amar aqueles que nos aborrecem, bendizer aqueles que nos maldizem, abençoar aqueles que nos perseguem, nos caluniem, ou a orar por eles. E é interessante, irmãos, que a manifestação desse amor agora vem com o Senhor falando sobre Jerusalém. Eles diziam que a cidade era santa, mas a cidade estava cheia de imundície. E o Senhor disse a ela: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Os irmãos que são aqui do interior, já viram a galinha protegendo os seus pintinhos? Parece que em tempo de chuva também ocorre a mesma coisa. Os pintinhos, eles se abrigam, não é isso, minha querida irmã? Se abrigam embaixo da asa da galinha. Se vem algum predador, o que acontece? Os pintainhos se abrigam embaixo das asas da galinha. A galinha, irmãos, ela está sujeita à intempérie, sujeita ao predador, mas os seus pintinhos estão o quê? Protegidos. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz, irmão? Oferecendo-se a si mesmo e sendo feito pecado por nós, santo, puro, justo, Cordeiro de Deus, imaculado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Bem-aventurados sois vós, que estão aqui nesta noite, e aqueles que estão nos ouvindo, que são como os pintinhos abrigados embaixo das asas do Altíssimo, embaixo da proteção do Onipotente, que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro, e hoje desfrutam dessa gloriosa proteção. O Senhor disse isso a Jerusalém, irmãos, creio que com lágrimas nos olhos, se lamentando, dizendo: eu abri as minhas asas para vocês, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa casa vai ficar deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Fazendo uma referência, irmãos, ao Salmo 118, no verso 26. Os irmãos examinem a Escritura e verão Salmos 118, verso 26. Veja o 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Veja, irmão querido, nesse salmo as pessoas estão clamando, o salmista está clamando por salvação. Denota a alegria dos justos pelo Salvador. A palavra Hosanna quer dizer: ó, salva-nos. Nós falamos Hosana no sentido de louvor, não é verdade? E o que significa é: salva-nos, ó Senhor. Salva-nos. Quem é que não precisa de salvação, irmãos? Quem é que não precisa estar abrigado nas asas do Altíssimo? Quem é que não precisa de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que não precisa da sua graça imerecida? Quem é que não precisa da palavra da sua cruz? Que nesta noite todos nós, irmãos, possamos dizer: ó, salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Esta exortação se encerra, irmãos, e fica aqui uma palavra de advertência. Leia o primeiro verso do capítulo 24.
tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Grave isso, irmão. Jesus proferiu esse discurso e agora ele está o quê? Se retirando do templo. Ele está indo embora. Ele está indo embora de muitas denominações. Ele está indo embora de muitas igrejas. Ele está indo embora de muitos países. Ele está indo embora. Em alguns lugares ele nunca esteve. Mas se ele está aqui contigo, se ele está dentro do teu coração, se ele está no teu ajuntamento cristão, que você diga nesta noite: bendito que vem, em nome do Senhor. Amém. Amém.